retornamos do nosso intervalo, já está nos estúdios da Nova TV, o vereador Zezinho do Caminhão, que vem fazendo uma atuação brilhante, impecável na Câmara Municipal. Ele que não admite fazer do seu cargo, da sua função pública, fazer uma bancada de negócios com o governo, com o poder executivo, negociando cargos e outras coisas. Então, diante da transparência, da idoneidade, do trabalho desse vereador, a gente não poderia deixar de recebê-lo pela Nova TV. E o tema que a gente vai tratar com o vereador é a respeito do requerimento que ele teve a coragem de apresentar diante da Câmara Municipal, diante do plenário, levando junto ao presidente da casa, em que 19 vereadores aderiram ao requerimento de abertura da CPI da Saúde. Zezinho, é um prazer mais uma vez recebê-lo aos estúdios da Nova TV. Meus cumprimentos, meus respeitos ao seu trabalho, já 2 mandatos, como vereador, fazendo um trabalho impecável. Marcondes, muito obrigado por essa grande oportunidade que eu estou tendo de estar aqui no seu programa, até porque pela credibilidade que vocês hoje têm na nossa cidade, né? Eu comentei um pouquinho antes contigo, hoje a melhor reivindicação que a população tem, que tem efeitos práticos, são as nossas emissoras, né? As nossas mídias. Então vocês têm feito esse papel, né, com imparcialidade, né, com responsabilidade com as informações, né, tem muita credibilidade, muita seriedade, né, a emissora de vocês. Então, para mim é uma honra, uma grande oportunidade, né, e você tem tido a conduta, né, de estar sempre defendendo o interesse da população e das causas públicas. Então, muito obrigado por essa grande e honrosa oportunidade. A gente que agradece pelo carinho, vereador. Vereador, eu queria que o senhor pudesse explicitar, porque como é que surgiu essa ideia do requerimento da CPI? A gente sabe que muitas das vezes existia uma certa hipocrisia velada, dizia, não, a questão de investigação, isso é com o Ministério Público, é com a Justiça, é com a Polícia Federal, e a gente sabe que a função típica, né, da Câmara Municipal é fiscalizar o Executivo. Como que foi vencer essa barreira? Marcondes, é isso como você bem colocou. A principal função da Câmara hoje, além de criar as leis, a principal é fiscalizar o Executivo, né? E a gente precisa saber para onde está indo os recursos que são destinados para essa cidade, aonde os impostos, né, que essa população, né, muito onerada, paga ao município. Então, a Câmara tem essa incumbência. E o que nos chamou a atenção é a questão de sucessivos contratos emergenciais. Nós se tornamos hoje uma cidade, né, que praticamente tem leis próprias. Ela não obedece mais à Constituição Federal, do Estado, e muito menos à lei orgânica que nós acabamos de aprovar. Então, como que se explica tantos contratos emergenciais? Inclusive, vocês já mencionaram isso, já chamou a atenção da população, que inclusive se fizer comparativo com outras cidades, né, até maior do que a nossa, o caso de Petrópolis, você sabe quantos Petrópolis tem de contrato emergencial? Quantos? Um único contrato. Você sabe quanto que Teresópolis tem de contrato? Não, e passou por uma, não chegou a ser uma calamidade, mas passou por um problema lá de desmoronamento, de função das fortes chuvas, cerca de um ano e pouco, né? Exatamente, já se repetiu a situação em Petrópolis, não na mesma proporção de 2011, mas passou. Eles têm apenas um contrato emergencial. A cidade aqui muito próxima de nós, Teresópolis, você sabe quantos contratos emergenciais ela tem? Nenhum. Friburgo tem 17 já sendo praticado e teremos já um próximo agora que é com a concessionária de transporte público, que também é mais um contrato emergencial que vai acontecer. Então, diante disso, a gente começou a elaborar, né, um pedido de CPI para investigar essa sequência de contratos emergenciais com a alimentação do Raul Sertã. E o que nos chama a atenção? Valores milionários e com uma única empresa. Desde que o governo assumiu, a gente se depara com esses contratos emergenciais. Só que nós temos uma dificuldade.
há poucas semanas atrás se tomou conhecimento que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, instalou um processo para apurar esses contratos. Quer dizer, basta o Ministério Público solicitar e logo se instala o inquérito. A Câmara já é diferente. Você tem que documentar muito, né, juntar muitas informações, fazer um embasamento muito pertinente e jurídico, e ainda tem que ter habilidade política. Você ainda tem que ter o jogo de cintura para conseguir as assinaturas, porque a maioria dos vereadores fazem parte da bancada de governo, e você se depara com uma dificuldade muito grande quando é para se fazer uma fiscalização ao executivo. E como é que foi esse bastidor para conseguir 19 assinaturas? Na verdade, quando eu saberia, eu tinha conhecimento que teria muita dificuldade para emplacar essa CPI, nós tínhamos 5 assinaturas garantidas, que seria a do vereador Pierre, vereador Wellington Moreira, vereador Johnny Mike e Marcinho, que foram os que me ajudaram a elaborar todo o contexto, né, toda a parte jurídica desse pedido de CPI. E aí eu comecei a trabalhar com os outros vereadores da bancada, consegui pegar 2 logo assim, no pulo do gato, e os 2 na mesma hora, não, eu assino sim. Então, naquele momento eu fiquei tranquilo, porque eu já tinha 7 assinaturas, eles tinham assinado, e por isso, Marcondes, a importância do regimento interno que nós temos hoje. Porque no regimento interno anterior, o vereador podia se arrepender da assinatura. Ele poderia assinar e depois, por algum motivo, ele fazer essa retirada de assinatura. Se retratar, entre aspas. Exatamente. Se sofresse algum tipo de pressão do governo, ele retirava a assinatura. Esse regimento não permite mais. Assinou, está assinado. Acabou. Exatamente. E aquilo me deu uma tranquilidade muito grande. Então, Marcondes, aí foi trabalhar internamente para que os demais assinassem. E aí o que aconteceu? Você já tinha 7 assinaturas. Tinha 7 assinaturas. Quando eu solicitei ao presidente, eu estava com 13 assinaturas. Dos 21 eu tinha 13. Então solicitei ao presidente, alguns vereadores já tinham se negado a assinar, disse que não assinariam, estavam resistentes. E teve alguns que estavam resistentes, mas me pediu que eu entrasse com o pedido de CPI na outra sessão. E eu não concordei, até porque eu já tinha perdido tempo demais. Tanto que essa CPI era para ter entrado antes da solicitação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, né? Eu demorei muito a juntar os documentos. E lembramos ao telespectador que a motivação do Ministério Público que levou à requisição do pedido da instalação de inquérito junto à Polícia Federal foram denúncias pelo bloco de oposição levado ao MPF, não é isso? Exatamente. São as informações que nós vamos municiando dentro daquele processo. Então, Marcondes, quando eu solicitei o presidente já no final da sessão, eu tinha 13 assinaturas. E aí os demais vereadores que não assinaram, eles estavam muito temerosos em relação à reação da mídia, à divulgação de vossos nomes, né? Então, assim, o semblante era de muita preocupação, né? Estavam inquietos, teve vereador que ele não conseguia prestar atenção na sessão. E aí, assim, após o encerramento, chegou a ser cômico, porque eu me lembrei da época que eu estudava, que a gente fazia fila, né, para poder entrar na sala de aula. No final da sessão, vários vereadores fizeram fila na mesa diretora, dizendo que assinariam, e começou a assinatura. Então, naquele momento, nós conseguimos 19 assinaturas. Então, e ali ficou mais do que concretizado, né, a importância da CPI. E agora o presidente da Câmara, Marcondes, ele tem de 10 a 15 dias para avaliar com a Procuradoria, né, se está tudo dentro das legislações pertinentes, e aí cabe a ele instalar ou não. Na minha avaliação pessoal, o presidente vai instalar, porque inclusive ele assinou. Ele assinou, até seria contraditório, né? Exatamente. Se ele assinou, e como é que ele não vai instaurar a CPI? Ainda mais também, mesmo que não assinasse, mas 19 assinaturas assusta. Assusta. E não pode, porque a Câmara, ela não pode ficar aquém de uma fiscalização externa. Reboque, né? Exatamente. Né? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal é uma instituição à parte da Câmara. A Câmara, ela tem obrigação,
o dever de fazer essa fiscalização. Até porque o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é tratar de crime dentro do Código Penal. Já a Câmara Municipal trata de crime de responsabilidade, né? Para saber se houve responsabilidade ou não, que pode gerar um afastamento do chefe do executivo e por aí vai. É o que a gente chama muitas das vezes, né, de chamado o crime administrativo, entre aspas, né? Então, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, eles não trabalham o crime de responsabilidade. Quem trabalha o crime de responsabilidade é o poder legislativo, apurando se houve ou não responsabilidade. O telespectador deve se lembrar do processo de impeachment da presidente Dilma, né? E que se tratou a parte de responsabilidade, né? A parte criminal vai ser tratada na justiça comum, através de denúncias do Ministério Público, apuração da Polícia Federal. É claro que ambos podem trabalhar de forma conjunta, ajudando a instruir elementos e que um colabora com o outro. Agora, vereador, diante dessa situação, para esclarecer ao telespectador, né, que na verdade o contrato de emergência significa que vai ser realizada uma contratação, mas sem licitação. Exatamente, porque na verdade você pode até usar desse expediente. Qual é o momento que você pode fazer um contrato emergencial? Numa situação igual de 2011, né? É uma coisa extrema que aconteceu com a cidade. Então, para você não vai estar com a cidade toda. Não tem tempo, né? Exatamente, ela vai estar em polvorosa. Você tem que socorrer as pessoas. Então, naquele momento, se cabe um emergencial. Só que no caso aqui de Nova Friburgo, nós já superamos essa parte, digamos, do efeito climático de 2011. O município já se passaram mais de 7 anos, né? O que se justifica esse contrato emergencial? E o Marcondes, o senhor que é advogado, o senhor conhece bem as leis, que se justifica tantos contratos emergenciais? Então, quer dizer, a cidade de Nova Friburgo, ela vem burlando as constituições. Ela hoje passou a ser uma cidade que ela vem cometendo crimes, ela vem cometendo irregularidades. E lembrando, né, vereador, o senhor foi vereador na legislação anterior, que foi o Rogério Cabral, inclusive o senhor foi oposição, e a questão de emergencial também não era regra, né? Exatamente. E a cidade de Nova Friburgo hoje virou uma regra. Né, na questão de contratos emergenciais. E não é só na alimentação, é na iluminação pública, né, em compras de remédios praticamente quase 100%, é tudo compra emergencial. E o que acontece isso? Qual é o prejuízo? Isso gera, digamos, um prejuízo nos cofres públicos muito grande. Porque quando você abre a mão da concorrência, você vai pagar o preço que aquela empresa escolhida, né, estabeleceu. Você abriu mão da licitação, você abriu mão da concorrência. E tem a questão também, né, quando a Defensoria Pública entra com uma medida perante ao Poder Judiciário e que há uma omissão da administração pública, em especial do município, em razão de não ter aquele remédio que coloca em risco a vida da pessoa, o juiz, ele concede uma liminar para que, primeiro de busca, para ver se tem na farmácia aquele medicamento. Se não tiver, o juiz bloqueia o dinheiro nas contas do município, a pessoa vai fazer aquela compra ou uma cirurgia, né? Dependendo da situação, e já não vem pelo viés do quê? Da concorrência. Então, o prejuízo aos cofres públicos é muito grande. Isso sem falar que depois nós temos que pagar os honorários de advogado. Exatamente. Você tem ideia de quanto o Poder Judiciário bloqueou no ano passado nas contas da saúde em relação a remédios e cirurgia? Você tem uma ideia? Quanto foi? Eles fizeram uma prestação de conta na Câmara, 12 milhões de reais. 12 milhões. Você imagine o Poder Judiciário ter que bloquear 12 milhões de recursos públicos porque o município não faz o seu dever de casa. Então, para poder salvar aquela vida,
manter aquela pessoa com o seu direito mínimo, o judiciário tem que entrar e bloquear 12 milhões. Agora, exatamente aí vem aquela questão do prejuízo. Porque esses 12 milhões, se fossem feito licitação, tudo certinho, fora os honorários, o desgaste e o sofrimento que é imperado às pessoas, esses 12 milhões era muito menos se fosse feito licitação. Então, por isso que a saúde, Marcondes, ela virou um saco sem fundo. Você tem ideia de quanto o município gastou no ano passado só com saúde? Quanto? 137 milhões de reais. A população tem ideia de quanto é esse valor? 137 milhões de reais. São vários prêmios de Mega Sena acumulado que foi gasto com o município, né? E aí como se justifica esse sofrimento dentro da saúde, Marcondes? Cirurgias eletivas não faz, só faz na hora de um emergencial, na hora que a pessoa está passando por um sofrimento muito grande ou perto da morte. Remédio não... Falta a torta e a direita. Dipirona, o mais simples, você não encontra dentro do Raul Sertã. A família tem que comprar. Seringas falta o tempo todo. Morfina, Marcondes. Como é que falta morfina dentro do hospital Raul Sertã e dentro da maternidade? Falta morfina. Essa semana, um senhor com câncer, uma situação muito grave, ele urrava dentro da enfermaria porque não tinha morfina. Depois de muito gritar, de muita família brigar, conseguiram apanhar emprestado no hospital de Sumidouro. Então, isso é um absurdo que está acontecendo com a nossa cidade. Os equipamentos quebrados a todo momento. Quer dizer, aonde está os 137 milhões gasto na saúde de Nova Friburgo? Além desses 137 milhões que foram gasto, empenhado e pago, ainda teve mais 6 milhões empenhado. Quer dizer, então, se você somar, são 43 milhões de reais que se gastou na saúde, e aí você vive esse caos total. Então, Marcondes, é lógico... Tem coisa errada, hein? Tem coisa muito errada. Não é só má gestão, não. Não é. Tem mais situações, e aí a gente vai comprovar isso através dessas fiscalizações. Outras já estão no Ministério Público Federal, que está, digamos, num estágio bem avançado de fiscalização. Temos uma quantidade enorme dentro do Ministério Público Estadual e alguma coisa precisa acontecer, porque o que não dá é para que esse sofrimento continue imperando dentro da cidade. Hoje mesmo eu já estava lá dentro do Raul Sertã, vendo várias situações e o desespero dessas pessoas, Marcondes. A quantidade de óbito é assustador. Está havendo um genocídio dentro do hospital Raul Sertã. As pessoas entram andando e me saem, digamos, num caixão. Eu não aguento ir nas capelas mais de pessoas que eu nem conheço, que a gente acaba pegando até uma afinidade com a família diante do caos, do sofrimento, e aí a gente vai lá, luta, né? Vereador não tem que estar dentro de Raul Sertã vendo nada, as pessoas tinham que conseguir isso com as próprias pernas. Mas se nós não formos, Marcondes, aí que a situação se agrava. Algumas coisas ainda andam, porque alguns vereadores não vão lá, e aí aperta daqui, aperta dali, aí sai um exame, né? Um médico sai para dar uma atenção. Nós estamos vivendo um caos na saúde. Então, alguma coisa precisa acontecer. Tem que ter um basta. Estamos com o vereador Zezinho do Caminhão, ele que apresentou um requerimento junto ao plenário da Câmara Municipal, junto ao presidente da Câmara, com 19 assinaturas dos 21 vereadores, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito referente à saúde. O vereador, o objeto, né, porque existe um objeto determinado em relação a um fato determinado, é a grande quantidade de contratos emergenciais do município de Nova Friburgo, da atual administração, em termos de contratação. É importante explicitar, você, telespectador da Nova TV, como muito bem falou o vereador, diferente da iniciativa privada, ou seja, do particular, o município, para contratar, ele tem que fazer uma licitação. O que é uma licitação? É um regramento que tem a Lei 8.066, em que empresas têm que apresentar determinada documentação e participar, no caso, dependendo do valor, de uma concorrência. E o município, diante dessas propostas em que as empresas são habilitadas,
ele vai ver qual é a mais vantajosa para o município. Agora, se não for pelo filtro da licitação, um contrato emergencial, ele perde esse filtro, né? Essa prerrogativa que tem a administração pública, que na verdade é um freio que você coloca no administrador, a fim de buscar a proposta com menor preço, com eficiência, com técnica. Então, como isso não está acontecendo em diversos contratos, coloca a população com o cabelo em pé, e o vereador explicitou muito bem, o vereador Zezinho do Caminhão, se percebe que ele se preparou muito para que realizasse esse requerimento e vai fazer esse embate, que não vai ser fácil, que o vereador sabe que ele vai combater com muitos poderosos. Mas já já a gente vai falar sobre isso, vamos para um breve comercial, já já voltaremos. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o vereador Zezinho do Caminhão, em que está falando a respeito do requerimento apresentado junto à Câmara Municipal de Nova Friburgo para a abertura da CPI da Saúde, uma comissão parlamentar de inquérito, em que o objetivo é apurar os contratos emergenciais e os sucessivos contratos sem licitação. Ele vai explicar direitinho para você, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV. Vereador, são dois fatos determinados. Exatamente, Marcondes. Você tocou num ponto importante, por isso que é bom a gente ser entrevistado com quem tem noção, né, de como funciona as leis. Não basta eu querer investigar por conta própria, né? Eu tenho que documentar muito. E aí vem a questão que você colocou, fato determinado. Então, nessa CPI tem dois fatos determinados. O primeiro, qual seria? Os sucessivos contratos emergenciais com a mesma empresa, com a Global Alimentação dentro do Raul Sertã. Segundo fato determinado, por que se inicia o processo de licitação e no meio do caminho eles são interrompidos, né? Justamente aonde se concretiza o contrato emergencial. Então fica muito claro que esses contratos emergenciais, eles são fabricados intencionalmente para ludibriar, né, a justiça e os órgãos fiscalizadores. Eles têm um número, né, de processo, se abre a licitação. Só que no meio do caminho há um pretexto, uma desculpa esfarrapada, né, porque não tem outro caminho, e eles são simplesmente parados. E aí se fabrica o contrato emergencial, que ele é danoso, ele é prejudicial aos cofres públicos, fora as irregularidades e as transgressões de leis. Vereador, o senhor, que a gente sabe que o senhor passou um período, o senhor foi operado, teve um problema no coração, e o senhor também pôde, na própria carne, sentir as problemáticas em relação ao Hospital Raul Sertã. Como foi esse sentimento? O sentimento, Marcondes, primeiro que o quadro funcional dos profissionais da saúde é de ponta, é de linha, é o que mantém realmente, né, aquele hospital de pé, porque mesmo sendo mal remunerados, mal valorizados, né, sem estrutura, né,
estrutura física quase que desmoronando em cima deles, né? Equipamentos, né? Tudo muito precário. Mesmo assim, eles envolvidos com a causa, né? O atendimento ali humanizado, isso prevaleceu o tempo todo, não só comigo, como os demais que estavam na Coraniana. Agora, é uma falta de condições de trabalho, assim, é danosa, é deprimente, porque falta muita coisa dentro dos setores do hospital. Por isso o desespero dessa população andar atrás de representante para que interceda por eles. Deve ter acontecido com o vereador, se aconteceu comigo, naturalmente aconteceu com o senhor. Diversos especialistas, médicos especialistas, vieram falar comigo e falaram assim, eu não tenho condições de trabalho, falta equipamento funcionando, falta a questão dos medicamentos. Aí o profissional que se expõe, acontecendo um óbito, acontecendo uma situação mais grave, vai cair no quê? Vai cair no meu colo. Então eu estou saindo do hospital, não tem como eu trabalhar. Já aconteceu isso com o senhor? Exatamente, muitas vezes, não foi uma vez não, várias vezes. E você vê que há um rodízio de profissionais dentro do hospital muito grande, porque o profissional chega ali para trabalhar, ele não consegue produzir porque falta tudo. Ele fala, por que eu vou ficar aqui? Porque na hora que se cancela uma cirurgia, por exemplo, não vai às claras para a família. O médico tal cancelou a cirurgia. Mas eles não dizem o motivo que cancelou. A família desesperada, quando encontra com o médico, ela arruma um quebra-pau com ele. Falta pouco agredi-lo. Por quê? Na verdade, por que o médico cancelou? Porque às vezes não tinha um material anestésico, às vezes o equipamento está quebrado. Só que essa realidade não é passado para os familiares. Simplesmente diz que o profissional cancelou. O doutor fulano de tal cancelou a cirurgia hoje. Quer dizer, para não assumir a responsabilidade, que faltou lá anestesia, que não tinha morfina, porque não tinha espaço no CTI, né? Porque muitas das vezes nem o sangue tem para repor, porque é uma vergonha o funcionamento lá do hemocentro, né? Então, tudo isso é uma somatória para os grandes profissionais não quererem trabalhar, fica lá um período, a pouquinho sai. O que você encontra hoje de médicos dentro do atendimento, dentro do Raul Sertã, principalmente na emergência, de gente que acabou de se formar, porque ele não tem um emprego fixo, ele acabou de ter a sua formação, ele vem o primeiro que surge. Agora, aqueles funcionários, né, com muita bagagem, com muita experiência, não estão, a maioria não estão dentro do Raul Sertã. Exatamente por isso que você acabou de colocar. Agora, vereador, a gente estava conversando antes dessa entrevista e o senhor estava dizendo, é muito importante que a população esteja junto, que esteja dando o apoio à abertura dessa CPI e acompanhar as sessões. Sim, e a participação popular, ela faz uma diferença muito grande, porque ela dá um amparo. A população, Marcondes, quando ela se junta, ela é muito respeitada, ela impõe medo. Aquele plenário daquela Câmara, quando está cheio, aquilo treme. Agora, o que acontece nos bastidores ali é que a grande maioria da população, por exemplo, não tem uma TV Câmara para acompanhar, né? Porque é um canal privado. Ou ela não tem tempo de estar nas sessões, ou às vezes, na sua maioria, também não tem interesse de estar aquém daquilo que está acontecendo dentro da Câmara. Então a gente fica muito sozinho e aí as dificuldades são imensas. Aí às vezes aquele representante que o eleitor colocou lá dentro, é justamente ele que está criando dificuldade, que a gente não consiga fazer o trabalho de transparência, né, de um trabalho sério. Então, quando ela está acompanhando, ela fiscaliza, epa, eu votei nesse meu vereador, por que ele está criando dificuldade lá para que a coisa não ande? E aí ela vai cobrar e ele vai ter que dar uma explicação. Então, a participação popular, o acompanhamento, o apoio é fundamental. E Marcondes, eu posso aqui assumir com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou pular de cabeça nessa investigação. Só para você ter uma ideia, eu até comentei contigo antes, eu contratei uma advogada especialista em CPI, porque eu e algumas pessoas que vamos estar dentro desse grupo, e aí eu quero te dar já em primeira mão, porque eu, por ser o apresentador do pedido de CPI, eu tenho digamos, a prioridade de escolher entre a presidência
e a relatoria. E eu não preciso de aparecer, porque quando você coloca a presidência de uma CPI, ele é mais procurado pela mídia, né? É o presidente que dá mais entrevista. Eu estou abrindo mão da prerrogativa de estar, digamos, no foco da mídia para estar envolvido numa causa. Então eu vou estar optando em ser o relator, digamos, dessa CPI, porque eu quero investigar muito, eu quero trazer resultado, né? Porque tem que ter um basta em tudo que está acontecendo. Vai gastar ali. sola de sapato? Vou gastar sola de sapato, vou me desgastar muito, vou me tornar muito antipático, provavelmente vou arrumar alguns inimigos nessa apuração. Você sabe muito bem que quando a gente fiscaliza, pega nos calcanhares de algumas pessoas, né, e vamos ter que ter várias ações, vários procedimentos, se confirmar o que está sinalizando, né, irregularidades, eu vou adquirir inimigo na minha passagem dentro dessa CPI. Agora, eu quero ser amigo daquele bem intencionado, daquele que tem responsabilidade com a coisa pública, que respeita o salário que recebe, respeita a confiança que foi lhe dado. Aquele outro que anda pelos caminhos tortos da vida, eu não quero ser amigo. Prefiro mesmo que seja inimigo, porque aí a gente vai se trocar de caminho. Onde ele está, eu não vou estar. Onde ele passa, eu não vou querer passar. Agora, vereador, a questão dos postos de saúde. Tem muita reclamação em relação a Lumiar, aos postos em relação ao funcionamento, a falta de médico, a falta de especialista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão. Isso é fato, né? Por que a emergência do Raul Sertã ela fica assoberbada? Por que a emergência não dá conta? Exatamente por falta do funcionamento dos postos de saúde, dos ambulatórios, que deveria ser uma das prioridades dos governos. E não é, não é. Você chega lá, você para conseguir um clínico geral, né, que é o que deveria ter o tempo todo, já é uma dificuldade enorme. Ele vai remarcando toda a vida para frente. Os especialistas, você não precisa nem pensar. Você não vai conseguir lá um cardiologista, você não vai conseguir nem um angiologista, você não consegue, né? Então, o que acontece com isso? Primeiro, que fica a emergência que não dá conta. Segundo, que as situações dos pacientes se agravam. Você colocou a questão de Lumiar. Lumiar tem sido constantemente, né, sendo vinculado na mídia os óbitos que têm acontecido, né? Me parece que de 3 a 4, um atrás do outro. Por quê? A falta de responsabilidade com aquele setor de Lumiar e São Pedro, né? São mais de 50 quilômetros de distância e não tem uma ambulância para atender as pessoas, não tem, digamos, um médico, né, que deveria ter aquele posto 24 horas. Né? Uma estrutura mínima, né, teria que ser 24 horas devido à distância. Né? Aquela população fica refém do bombeiro. O bombeiro, como ele fica atuando, né, que é uma das melhores instituições, mais sérias e competentes que nós temos na nossa cidade, ele fica aí o tempo todo, acidente de moto um atrás do outro, ele não consegue chegar em São Pedro e Lumiar. Quando chega, já está se configurado o óbito. Então, isso é um dos maiores absurdos, é uma covardia com a população, e o governo sério ele tem que ter prioridade. E prioridade principalmente com essas comunidades mais afastadas, porque elas ficam muito vulneráveis, né, e sofridas com tudo que vem acontecendo na nossa saúde. Essa CPI vai ser o quê? Um desinfetante para tirar o mau cheiro, limpar em termos a administração pública, para que tenha um trilho de eficiência, moralidade, transparência, como dispõe o artigo 37 da Constituição, que são princípios básicos? A intenção é essa, né? Apurar, desinfectar, né, banir, digamos, esses cânceres que tem dentro da saúde. Primeiro a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Saúde, Marcondes, não é lugar de ganhar dinheiro. Não é. As pessoas têm que receber os seus salários, né, receber a sua valorização dentro de uma realidade. Um sacerdócio, né? Exatamente. A saúde é uma missão. Então, há pessoas que entram dentro da saúde, né, para ficar milionárias, para ficarem ricas. E com isso, eles deixam um estrago muito grande
aonde a classe mais sofrida é que paga todo esse preço, né? Porque ela não tem um plano de saúde, ela não tem para onde recorrer, ela fica ali no seu desespero, né? Clamando por ajuda, né? Então, é o que eu tenho falado, saúde não é lugar de ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro não entre na saúde. E a gente percebe, né, que houve um desmonte da estrutura do Hospital Raul Sertan, foi desde o momento que começaram a terceirizar os exames, o laboratório. Houve um sucateamento do laboratório do Raul Sertan. Você vê um dos maiores absurdos, Marconi. Nós tínhamos um laboratório no Silva Henrique Braun. Você sabe quanto que custava aquele laboratório para o município em relação a funcionários, né, e equipamento? Zero. Todos os profissionais que estavam dentro desse laboratório era uma seção federal. Quem arcava com o salário era o governo federal. Equipamento de ponta, fazia um número elevado de exames. Você tomou conhecimento que esse laboratório foi fechado por secretário, o último secretário, esse que trocou de pasta, ele fechou esse laboratório e aí está terceirizando serviço com outros laboratórios. Como que se faz uma aberração dessa? Como se faz uma covardia com o município dessa maneira? Tinha onerando o município? Onerando. Tinha um profissional desse do lado desse laboratório, ele estava há 30 anos cedido aqui para o município. Ele entrou em pânico quando isso aconteceu. Está fechado, está lá inútil, aqueles equipamentos, está lá para enferrujar. Então isso é uma covardia, isso é um absurdo, mau intencionamento, vergonhoso que se foi feito com o município. E essa linha que você acabou de colocar, essa intenção maldosa de querer o tempo todo privatizar, terceirizar a nossa saúde, isso é criminoso, gente. Eles querem implantar OS. OS é tudo que não deu certo no estado do Rio de Janeiro. Hospitais que foram fechados, hospitais que têm 300 leitos hoje no Rio de Janeiro, está funcionando capenga com 70, é administrado por OS. OS não deu certo, até porque ali é o grande ralo do dinheiro público, é ali onde some o dinheiro da saúde. Marconde, não tem dinheiro que dê. Só para você ter uma ideia, a lei diz que 15% da arrecadação do município você tem que gastar com saúde. Você tem ideia de quanto o município gasta aqui com porcentagem? É 36, 38, há momentos que chega a 40% do orçamento e nós estamos vivendo o caos. E a coisa não melhora. Não melhora, para marcar um exame é um desespero, são meses, mas só para ter uma comparativa. Eu senti na pele. Eu, antes de passar mal, foi solicitado um exame que é aquele que ia vasculhar todas as minhas artérias, né? Ia fazer um pente fino nas minhas artérias. Eu levei quase 3 meses para conseguir essa autorização. Eu não usei a minha influência política, porque eu peço uma pessoa que não é conhecida minha para marcar meu exame e eu entro na fila como todo mundo. Como meu nome é José Sebastião Rabelo, quem marca lá não associa que José Sebastião Rabelo é o mesmo Zezinho do caminhão. Então eu levei quase 3 meses para ter essa autorização. Seria um cateterismo, é isso? Ele não chega a ser um cateterismo. Um cateterismo veio após esse exame. Esse exame ele faz um mapeamento de todas as minhas artérias. Eu entro dentro de uma máquina e aí vai fazendo alguns procedimentos, até com intervenção nas artérias, e aí essa máquina vai monitorando. Vai mapeando ali. Isso, ela dá uma espécie de uma arteriografia, né? Exatamente, é exatamente esse exame. Então ela dá 100% onde as minhas artérias estão obstruídas. Por causa dessa demora, eu quase fui a óbito. Por muito pouco eu não fui a óbito. Então, como é uma sequência enorme de pessoas, que uns ainda dá tempo, outros, né, acaba no final das contas vindo a óbito. Por quê? Não tem dinheiro que dê em diante dessas questões. Então, como é que se explica gastar quase 40% do orçamento e nós viver esse caos aí para marcar um exame, né, para conseguir um profissional, um neuro para conseguir, é um desespero. Angiologista não tem. A pessoa entra lá para poder amputar um dedo, Marconde, e ele fica lá definhando. Quando chegam a fazer, eu tenho vários casos e eu provo tudo que eu estou falando.
Eu tenho vários casos que a pessoa entrou para amputar um dedo e quando saiu de lá para a capela, ele amputou a perna inteira. Como ele fica muito tempo num leito, né, até que se faça o procedimento, e era somente o dedo, e aí depois acabou indo a perna toda, e ele fica muito enfraquecido, né, a sua imunidade vai abaixando muito, acaba de amputar a perna, vai para o CTI. Fica lá 2, 3 dias, vem a óbito. Por quê? As coisas não funcionam dentro da nossa saúde, porque não tem dinheiro que dê. Porque tem alguém nesse meio, né, se dando bem. E aí, vem com essa questão de querer implantar OS, onde a gente não tem controle de fiscalização nenhuma, porque desde o momento que implantou a OS, a Câmara ela praticamente se torna inútil para fiscalizar a OS. Porque nós, como vereadores, não podemos fiscalizar a empresa privada. Nós vamos ter que dizer, ó, nós supomos que tem aquele problema e mandar para a prefeitura ir lá fazer a fiscalização. Se ela não fazer o dever de casa, que não faz mesmo, ele vai ficar o dito pelo não dito. E é o que acontece nas OS. O estado do Rio de Janeiro está com a sua saúde falida após a implantação de OS. Se implantar aqui em Friburgo, Marcondes, os primeiros 2 anos a população vai bater palma. Vai dizer que a melhor coisa que aconteceu foi a privatização da saúde. Depois de 2 anos vem o caos total, que é a hora que começa a surgir o resultado, digamos, do grande ralo do dinheiro público. Nos primeiros 2 anos ele não se percebe muito. Depois a coisa já está descontrolada, já está desenfreada e aí não tem mais o que fazer a não ser chorar. Agora o doutor Renato, no bloco anterior, ele falava o seguinte, que também existe um cabide muito grande de emprego, uma politização muito grande dentro do Raul Sertã. Ele disse que a grande maioria são profissionais, né, profissionais de excelência, mas aqueles que são para serem valorizados, que trabalham, eles não são valorizados e os cargos de confiança são politizados, muitas das vezes até gente de fora. Com toda certeza, o doutor Renato é uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa seríssima. Eu aprendi muito com o doutor Renato dentro da Câmara. Foi uma pena, né, que ele se cansou da vida pública, porque cansa mesmo. Trabalhou muito e deu muita murro em ponta de faca, e então acabou desistindo e foi um prejuízo hoje para os setores públicos a gente não ter uma pessoa do estipe do doutor Renato lá junto com a gente. Quando ele estava na Câmara, eu me sentia assim, muito protegido, muito fortalecido, né, porque eu aprendi demais com ele. E ele está corretíssimo. A saúde, ela virou um balcão de negócio. Nossa, uma vergonha que tem feito. Porque os grandes profissionais, aqueles enfermeiros, técnicos, né, os profissionais mesmo da saúde, né, que são aqueles que estão envolvidos com a causa, mas quando esses ganham merreca, ganham salário, a maioria não ganha nem salário mínimo. Você pega o salário base deles, hoje é 848 e com um complemento, né, vergonhoso para eles não ganharem menos do que um salário mínimo. Então, a grande maioria é contemplado, quer dizer, quem é amigo do rei, ele vai para dentro da saúde, ele não tem qualificação nenhuma, ele não é nenhum profissional de saúde, não tem capacitação, né? E ele entra ocupando espaço estratégico dentro da saúde. Por isso que esse caos todos. O próprio secretário de saúde, ele tinha lá 116 cargos dentro da Secretaria de Saúde, como vários vereadores... Aparelhou. Né? Exatamente, inclusive ele pegou setores estratégicos e botou assim aquilo que eu chamo de vigia. Dentro daquele setor ali, aquele profissional que produzia, que estava ali há mais 10, 15, 20 anos, com muito conhecimento, ele tirou aquele profissional, porque ele conhecia todo o funcionamento, e ele pegou e botou, digamos, um guarda, né, um vigia, um dedo duro, para que ele ficasse informado de tudo que estava acontecendo, para ele não ter nenhuma dificuldade, né, de tocar a sua gestão do eu. Sitiou então a saúde? E sitiou a saúde. Tá? E fez algumas barganhas com alguns vereadores da Câmara. Para poder ter, o prefeito, para poder ter a base, não é a base porque acredita no prefeito Renato, não. É porque teve o toma lá da cá. Eu vou fazer parte da base, eu não estou generalizando, mas a maior parte sim.
eu estou contigo em qualquer situação dentro da Câmara, mas o meu preço é esse. Você vai ter que me dar tantos cargos de confiança. Aí me pega a saúde e usa como moeda de troca. Saúde não tem que ser gente que esteja imbuído da causa. Ele tem que ter qualificação, ele tem que ser profissional da saúde. E isso gera uma revolta dos próprios funcionários, porque eles têm conhecimento, né, que 2 assessores do secretário chegou o salário, um montante de salário de praticamente R$5.000. Um salário altíssimo com o GN, né, somando a GN com o salário, chegou um montante de quase R$5.000. E tem médico que não ganha R$5.000, enfermeiro lá ganhando menos de R$2.000. Ainda é perseguido ainda. Ainda é perseguido, não pode falar nada, tem que ocultar, tem que falar mentira, se tiver faltando um medicamento, não pode dizer para a pessoa que está faltando, tem que se esconder dos vereadores. Quando nós chegamos no Raul Sertão, Deus nos acuda. Chegar eu, vereador Wellington, vereador Pierre, Johnny, Mike, Marcinho, Deus nos acuda para os funcionários. Não é porque eles têm receio da gente, não, é porque eles estão sendo monitorados, vigiados. Se eles parar para conversar com a gente, aquele funcionário está dando informação do hospital para os vereadores. Então esse vai ser sacado de dentro da função dele, vai ser jogado para um lugar bem distante, né, como pena. Isso quando não manda embora, se ele não for um funcionário efetivado, se ele não for do quadro, né, de concursado. Então isso é um horror que fizeram dentro da saúde. Estamos com o vereador Zezinho do Caminhão, ele que é autor do requerimento da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Saúde. Lembramos que o vereador também não tem qualquer objeção em relação ao secretário que passou, Cristiano Vieni, e também a atual secretária. Caso queiram participar do debate, o vereador está aqui, né, vereador? Exatamente, eu não tenho nada pessoal contra o prefeito, eu acho que o prefeito Renato Bravo é uma das pessoas mais educadas que eu conheço, da mesma forma que eu não tenho nenhum problema pessoal com o Cristiano Guenin, né, que hoje é vereador licenciado, não tem nenhum problema, mas eu sou fiscalizador dele. E tudo que eu estou falando aqui, eu provo, tá? Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me procurar, vereador, você falou isso assim, eu vou provar tudinho. Eu não sou irresponsável, não sou inconsequente de vir num canal de televisão de grande alcance como esse e falar aquilo que eu não provo. Eu provo tudo que eu estou falando. Quem quiser pode andar comigo dentro do Hospital Raul Sertão, que vai comprovar toda a veracidade da minha fala, e se precisar de algum documento, eu tenho os documentos para comprovar o que eu falo, né? A pessoa não adianta vir no microfone e jogar para a plateia. Tanto é, Marcondes, que as minhas falas na tribuna, mesmo o prefeito tendo, digamos, uma base enorme, não teve um vereador até hoje que fosse aquela tribuna aqui. Eu vim aqui dizer que o vereador Zezinho faltou com a verdade, que o vereador mentiu, né? Porque se ele fizer isso, ele vai passar o maior constrangimento da vida dele. Porque eu me preparo, eu me calço de documento e de informações para ter sustentação da minha fala. Então até hoje não aconteceu e aqui é a mesma coisa. Agora, vereador, o senhor estava falando a respeito dos cargos de confiança, antes da entrevista aqui, e o senhor levantou os números, os gastos que a população, que onera os cofres públicos municipais, referente a esses cargos de confiança. Eu queria que o senhor passasse para o telespectador. Esse é o alcance do município, né? Se chama cargos de confiança. Marcondes, são 1.084 cargos de confiança. Além dos salários muito serem altos, vem acrescido de GN. Explica para o telespectador o que é GN. A GN é uma gratificação, né, extra que acompanha no salário. Que aumenta o salário. Aumenta absurdamente. Só para você ter uma ideia, a GN, ela vem GN1, ela começa em R$100 e vem a GN14 que termina em R$3.000. Então, muitas das GNs, elas são ali em torno de GNs de R$2.000, né? 2.500 é dado assim a bel prazer, né? Aqueles que são amigos dos reis. Então, isso onera tanto. Eu tenho planilha, eu tenho a documentação toda, a gente fez a planilha de tudo, levantamos valores, eu tenho o nome de todos os funcionários nomeados, e aí eu já levei essa planilha na tribuna e disse, ó, o levantamento é esse, são 2.400.000 mês que a prefeitura paga só com o salário
né, de nomeação e mais GN, né, não é de todo o funcionarismo. Quase que se equipara, Marcondes, o outro quadro, né, o efetivado, com as nomeações. Mais as GNs, então dá em torno de 2.400.000. Se você multiplicar isso por 13, Marcondes, que é o ano, né, 12 meses, mais o 13º, pasmem, é assustador. Você praticamente chega ao montante de 31 milhões de reais ano só com salários, né, de nomeações e uma gratificação. Isso é assustador. Fora o recolhimento, né? O recolhimento dos tributos, né? Exatamente. Então, é uma somatória de muito gasto nas folhas, né, de pagamento. Aí, Marcondes, olha o efeito dominó negativo. Primeiro, que onera os cofres públicos muito. Aí, a grande maioria do funcionário que trabalha, o seu salário base é 848. Era 807, subiu para 848. E vem outro agravante. E o pessoal que fez concurso? Aquelas 868 vagas imediata que nós pagamos em 2015. Você tem ideia de quanto foram chamados? 300 e pouco, Marcondes. 500 e pouco estão na sua ansiedade de serem chamadas. Estudaram, né, pagaram suas provas, comemoraram, né, porque conseguiram o êxito no concurso, só que aí vem o prejuízo. Esse concurso é 2 anos mais 2 anos. 2 anos já se passaram e nós encaminhamos agora os 2 anos finalmente, que terminam em 2020. Até o momento não foram chamados. Por que não é chamado? Porque a folha de pagamento, ela está comprometida na lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito pode gastar até 54%. E ele está ali pareando nos 54%. Por quê? Causa dessa, desculpa o termo que eu vou usar aqui, malditas nomeações. Porque tem nomeações que a gente até tem que dizer, não, elas precisam existir, são pessoas que estão ali trabalhando. Mas é mínimas. Paira a indecência. Muito mais do que indecência, Marcondes. Isso é vergonhoso hoje para os gestores públicos usar desse artifício, penalizando os cofres públicos, sacrificando o funcionário que não tem reajuste, que não ganha um salário decente, penalizando os concursados. E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos nossos caminhos. Eu preparei toda essa documentação de planilha, né, preparamos o texto junto com o vereador Johnny Maico e Marcinho, que é da comissão que apoia o servidor público, e aí tivemos o apoio do Pierre e do Wellington, e fizemos a seguinte denúncia. Pegamos uma parte dessa denúncia e entramos com ela na OAB. A OAB montou uma comissão para avaliar e viu que é fato. E a outra nós encaminhamos para o Ministério Público Estadual. A OAB também fez um encaminhamento, né, para que, comunicando esse fato ao Ministério Público do Estado, que provavelmente, né, uma foi agrupada à outra. E assim, a gente depende do judiciário para que essas coisas aconteçam, né? O mínimo de justiça é os concursados tomar posse e o funcionário público ter direito de ganhar o salário que reza a Constituição Federal, porque isso aí é uma vergonha o que está acontecendo com o município, onde as pessoas ganham menos que um salário mínimo. Aí vem com aquela desculpa de falar, rapaz, Marcondes, não, mas aí nós estamos fazendo um complemento. Faz um complemento, mas na hora da aposentadoria o que vai valer é o salário base, não é o complemento. E tem gente que nem complemento recebe, porque aí entra no benefício dele. É uma insalubridade, é um salário família, né? Qualquer tipo de benefício que tenha no salário, que faça chegar aos 954, faz com que a pessoa não ganhe menos que um salário mínimo. É uma súmula do Supremo, se eu não me engano, é a súmula 14, né, que diz que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Mas a Constituição diz isso. Mas se tiver alguma coisa que se some e chegue ao salário mínimo, é considerado. Isso é vergonhoso, porque na aposentadoria isso não prevalece, é o salário base. Mas quem se sentir prejudicado entra na justiça contra a prefeitura. Quando primeiro que a pessoa já se aposenta quase no final de vida, né? E aí, quando ele entra com uma ação contra o município, contra o Estado, contra o governo federal, quando que vai sair resultado? Aquilo vai se protelando e nunca sai resultado. Então, é uma tremenda covardia, né, com o funcionarismo, ele tem que passar por isso. Quero agradecer o vereador Zezinho do Caminhão
que aceitou o nosso convite, veio aqui esclarecer a você, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, a respeito do requerimento, ele que é autor do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para instaurar, basicamente na questão da saúde, e o vereador conseguiu 19 assinaturas, né, inclusive do presidente da casa, para a abertura da CPI, o que deve movimentar em relação ao governo, a sabatina na administração pública, né, vai sacudir com certeza, a fim de que no final a administração pública encontre um caminho que efetivamente as prestações de serviços cheguem com eficiência ao nosso povo, à nossa gente. Vereador, quero agradecer a sua presença, também o seu assessor que está aqui com a gente. É importante, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, ter um vereador da estatura do Zezinho do Caminhão, porque faz a diferença, né? Você pôde acompanhar no olho no olho a sinceridade, a transparência desse vereador que precisa do nosso apoio. Como ele mesmo disse, ele precisa que você acompanhe o trabalho, que vá às sessões da CPI, que vai ser naturalmente instaurada, a fim de que ela chegue até o final e responsabilize aqueles que trataram a coisa pública não como coisa pública, mas desvios de funções que naturalmente vai ser apurado. Obrigado, vereador. Obrigado, Marcondes. E é importante, Marcondes, que quando nós formos fazer, apurar, pegar os depoimentos, ela é feito no plenário da Câmara. E é audiência pública, ele é aberto à população. Então, aquele que tiver um tempinho, nós vamos estar divulgando na época, né, de acompanhar, vai ser muito importante, né, vai dar uma sustentação, né, para que a gente consiga produzir muito. O olho no olho faz uma diferença. Então, aproveito mais uma vez, Marcondes, para agradecer muito aqui a você, ao rapaz que está ali nos dando, digamos, o suporte. O Wendel, tá, Wendel? Muito obrigado, né, por eu estar tendo essa oportunidade nesse honroso programa. Quero agradecer ao telespectador da Nova TV a presença do assessor Carlos Alberto, que a todo tempo estava auxiliando o nosso Zezinho do Caminhão. Agradecemos ao Wendel Gadelupe e também ao nosso Patrick Canela. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.